A Sônia. Oi, Camila. Oi, Roberto, você me Tudo escuta? muito bem. Ah, então hoje estamos bem. Aham. Ó, a Dá um oi. Sônia entrou aí. Um oi para a querida Sônia. Ai, É, que nossa lindo colega. que eu tô aqui. Você sabe que eu troquei até o molde, né? Para falar bem Ah, português. trocou? Me É, parece que hoje está seguro mesmo. não, hoje tá Ah, maravilhoso. hoje. Aham. Escola merece. Opa, Olha, vamos lá. vamos lá. Deixa eu tirar Vamos meu lá. Esperar um pouquinho ou vai isso. começar? Tô por ti, Camila. Como é que tá o tempo aí, tá? Ah, tá agradável, não tá muito frio. Tá um bom Agora clima. começou a ficar agradável, mas passamos. Peguei até uma sinusite por causa do tempo. Ah, foi, é. Foi, Uhum. foi. Foi. Estou esperando o meu livro Frio. físico. É, já foi, né? Comprei o livro do escola para poder rabiscá-lo como eu gosto. Tá. Mas o bom do Kindle é que também dá para poder marcar e você rapidamente identifica as coisas, né? E Aham. você sabe que dessa vez eu convidei algumas pessoas para assistirem, enviei a mensagem, inclusive para muitas pessoas de liderança. E aí eu vou começar o papo aqui, não onde nós paramos da última vez, mas o líder que está entrando aqui agora, né, e que está começando a assistir essa live, o que você poderia dizer para ele que é cultura? E eu vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta, porque quando a primeira vez que eu me deparei com cultura, eu não entendia muito bem o que era cultura. E aí eu lembro que um primeiro professor disse para mim que cultura eram as crenças compartilhadas. E mais à frente ele falou, olha, eu vou dizer o seguinte, cultura é assim, a forma que nós fazemos as coisas por aqui. E aí que eu comecei a entender cultura. Então, mesmo que a pessoa que não esteja aqui agora, mas que ela vá assistir essa live, como que você descreveria cultura para ela entender melhor sobre o assunto? Entendi. Agora, é importante para o líder jovem e o líder já mais sênior do entendimento da importância da cultura. Quando o líder entende a importância da cultura e sabe o que é cultura e os elementos que compõem a cultura, faz deles talvez a atividade mais importante de todas as outras é ser guardião da cultura. Porque é na cultura que as coisas acontecem. Então o líder ele precisa criar um ambiente que tenha a cultura que ele deseja e se manter nisso. Porque o dia a dia abre tantas janelas, tantas portas de possibilidades, tantos desafios, que às vezes a gente fica perdido de tantas atividades, ou financeira, ou mercado, né, pessoas, e acaba esquecendo provavelmente da atividade mais importante dos líderes é ser guardião e manter a cultura. Então, uma das coisas mais importantes para um líder é criar o ambiente. Por exemplo, se tivermos uma necessidade de ter uma empresa inovadora, não cabe só o líder fazer essas inovações, mas cabe de criar o ambiente para que as pessoas gerem inovações, criar decisões, criar crenças, valores, aonde ali vai suportar as inovações. Então, a inovação, quando ela é incorporada na cultura, ela está em todas as pessoas, em todos os departamentos, em todos os processos, em todos os produtos. Isso é que é cultura. Se nós temos só um ambiente, só um departamento de inovação, pode ser um bom processo, mas pode não ser parte da cultura da organização. Ou alguém, um lobo solitário, cria os produtos, cria um software, mas pode ser alguma coisa isolada. Quando esse lobo solitário sai, quando esse departamento tem algum problema, as inovações não acontecem.
Porque a cultura ela tem que suportar essas inovações, gerando inovações do POP, do presidente ao porteiro. Todo mundo é responsável por criar a cultura numa organização. E aí que é a função do líder, criar esse ambiente, criar práticas, criar atividades, criar regras, normas, né? Fazer com que os squads funcionem dentro da empresa. É isso que o líder tem que fazer. Ele não pode fazer a microgestão, ele tem que fazer uma coisa mais macro e cuidando da cultura. Deixa eu fazer uma pergunta, Camila. No teu ponto de vista, quais são os ambientes mais desafiadores do planeta? Onde gera mais desafios para a gente enfrentar? Se você perguntar qual o ambiente mais desafiador do planeta, eu diria que é a natureza. A natureza. A natureza, né? E até a natureza, tudo é inesperado e cada dia é de uma forma. Né? Perfeito. Agora, eu acho que a família... eu vejo muito assim, às vezes o líder está com um problema, a professora Micel, ela tem um livro de feedback incrível e que ela diz assim, quando o líder está com um problema dentro da organização, geralmente ele está com um problema na família também. Porque eu acho que a família é um lugar também de desafios para você implantar cultura. É verdade. A família também tem suas culturas. Mas quando eu pergunto para ti qual que é os ambientes mais desafiadores e para os nossos ouvintes também, a gente pensa natureza, um terremoto, uma viagem espacial, né, uma geleira, uma travessia no... agora, um ambiente terrível. Uma travessia no mar. Então tudo isso é desafiadores, mas cuidando das proporções, a mesa de um líder é um ambiente muito desafiador. A mesa de um diretor. Por que é desafiador? Porque a gente sabe que praticamente 80% de todas as iniciativas organizacionais, elas dão o pior resultado do que a gente esperava. Ou deixa a empresa em situação pior do que quando começou. Então a gente faz trabalho de desenvolvimento de lideranças, planejamento estratégico, desenvolvimento de competências, alinhamento organizacional. Mas se a gente não tiver uma boa cultura, não vai sustentar essas práticas. Pois é, Escola, mas eu tenho uma dúvida, é assim, a cultura da empresa está uma loucura. Por onde começa? Primeiro é capturar, antes de domar o animal, tu tem que capturar o animal. Tu não consegue domar o animal se não está capturado. Então, se está uma confusão, tem que parar e fracionar os elementos da cultura e entender quais são os elementos da cultura. Porque esses elementos juntos formam aquilo que tu definiu, o nosso jeito de ser. Não são só valores e crenças, é muito mais. Muito mais, né? Mas o valor de crença faz parte de uma fração importante da cultura. Então, a primeira coisa é entender a cultura atual e definir uma cultura ideal. E aí vai ter atividade, vai ser plano tático para fazer essa cultura atual. Não vai acontecer por acaso. Porque quando uma organização começa, nos primórdios da organização, não se tem ideia que tipo de cultura vai acontecer. Ela vai acontecendo. Vai acontecendo por quê? Porque a cultura, quanto mais interdependente for os elementos dela, mais forte é a cultura. E quais são esses elementos interdependentes que, quando juntos, formando mais uma convergência, uma congruência, gera uma cultura forte? Então, a função de um líder é deixar a cultura forte e saudável. Porque cultura forte, saudável, vai gerar um ambiente saudável, que vai gerar pensamentos saudáveis, comportamentos saudáveis e resultados saudáveis. É o elemento causal a cultura. E o que vai gerar a cultura é o núcleo cultural, que é o tema do meu livro, né? O núcleo cultural, ele vai formar a cultura. E a cultura que vai construir o tipo de ambiente que nós temos. Então, eu preciso identificar qual é o... que nós temos e que nós queremos, né?
que nós temos e queremos. Uhum. Então, a cultura é um elemento causal. Não adianta só trabalhar no comportamento, porque aí você condiciona e não transforma a cultura. Então, nós temos que ir direto na cultura, não só no comportamento, que é uma parte da cultura. Mas se a gente trabalhar só comportamentos e não trabalhar os hábitos, em pouco tempo aquele comportamento volta ao hábito anterior. Legal. Então, nós temos que trabalhar coisas mais profundas que só o comportamento. A mudança de comportamento, ele condiciona, mas não transforma a organização. Legal. Você sabe que eu peguei uma das suas, lendo o livro, você diz assim, que o ser humano se transformou, né? Aliás, se tornou um grande empecilho para ele mesmo no intuito de ser amado e aceito. Qual é o reflexo disso dentro da cultura, dentro das organizações? Genial, né? Porque o meu livro ele tem o objetivo de identificar os elementos que estão no núcleo cultural. O núcleo cultural é a essência, o centro cultural, que vai orientar, organizar a cultura por inteiro. E o que vai gerar o núcleo cultural são vários elementos que geram o núcleo cultural. Mas o núcleo cultural, o elemento mais impactante do núcleo cultural é o inconsciente da liderança. São os elementos que estão na sombra psicológica dos líderes. A maior influência da cultura não é aquilo que a gente é, mas é aquilo que a gente gostaria de ser. As nossas intenções. Isso é profundo. Então, os comportamentos mobilizam. Mas as intenções, elas são muito mais fortes que os próprios comportamentos. A intenção, aquilo que está na nossa sombra psicológica. A sombra psicológica está carregada de uma energia ativa que as pessoas capturam aquela sombra psicológica da liderança. Como que eu cheguei... Desculpa, como que eu cheguei nessa conclusão? A partir de um estudo junguiano, Jung diz que a maior influência psíquica da família é a sombra psicológica dos pais. Então, aquela sombra psicológica influencia toda a família. Então, não é só aquilo que o pai está dizendo para fazer, mas aquilo que ele gostaria de fazer e não o fez. Ou a mãe, aquilo que a mãe gostaria de ter sido e não se transformou. Esses elementos que a gente vai recalcando na sombra, ele tem um grande impacto em toda a cultura organizacional. Então, eu saí dessa hipótese de Jung e levei para o mundo organizacional e construí a minha própria hipótese, que a maior influência psíquica circundante da organização na cultura está na sombra psicológica dos seus líderes. Acho que deu uma falhadinha. Ah, tá bom. Então, a gente precisa entender o que está nos elementos da sombra psicológica da liderança. Quando eu trago essa sombra psicológica para a consciência, já não tem mais esse impacto tanto negativo. Ou também pode ter um impacto negativo. Porque na sombra psicológica, positivos e negativos. A sombra psicológica não é o mal. Não, tem elementos positivos, tem potencialidades. Mas a gente recalca dentro da sombra psicológica. Então, a tua pergunta, quando uma criança nasce, ela precisa rapidamente entender os sinais do ambiente para ser amado e desejado, e não ser excluído. Então, ela vai começar a apresentar e formar uma persona e formar um ego desde cedo. Ele entrega para a mãe aquilo que a mãe quer e esconde da mãe aquilo que ela não quer. Ele mostra para o pai aquilo que o pai gosta, admira e ama ele. E ele esconde aquelas coisas que o pai não gosta, não admira dele. Então, desde cedo, desde o início da nossa consciência, a gente começa a guardar o material reprimido, recalcado na nossa psique. Legal. E esse material recalcado, primeiro da família,
depois da escola, depois da sociedade, depois do trabalho. E depois, se a gente quiser entrar na política, né, num outro nível esférico. Uhum. Então, esses materiais que são reprimidos, eles ficam ali em potencial, esperando o primeiro gatilho para ser disparado. A Não, Sônia está perguntando escola, assim, então é o inconsciente que manda em tudo. ele está no controle. Ele está no controle, o inconsciente está no controle. Só que o inconsciente, a sombra, ela é arquetípica. Ou seja, ela vem dentro do ser humano. Não é uma coisa descartada, eliminado. Você vai ter uma sombra por ser humano. Por ser humano, você já carrega uma sombra. Só que essa sombra, ela pode ser da tua história pessoal, mas também ela pode ser dos nossos ancestrais. E aí que deixa ela muito mais poderosa. Porque nós carregamos uma sombra desde os primeiros homens e mulheres do mundo. Ela é arquetípica. Então nós guardamos essa sombra que vem de gerações muito anteriores a nós, que não é da nossa história pessoal. E às vezes ela se manifesta. Por isso que pessoas boas fazem coisas ruins. Grupos bons fazem coisas ruins por conta dessa sombra psicológica. E a gente precisa entender quais são essas sombras psicológicas para tirar o melhor proveito dela. E não deixar que ela entre no controle. Porque a sombra psicológica, eu gosto de dizer que ela é VIP. Ela é vulgar, infantil e primitiva. Ela é vulgar porque ela é muito jovem, ela não sabe se manifestar. E ela é vulgar, né? Porque ela, quando se manifesta, ela se manifesta de um jeito atabanado e bastante primitiva. Então, quando a gente começa a educar a sombra, entender a sombra, a gente amadurece ela. E aí a gente não precisa tomar as decisões baseadas nela, a gente pode tomar uma consciência em relação a ela. Então, você tem que ter consciência da nossa sombra psicológica, da organização dos líderes. Esse material que está nos pressupostos básicos da liderança, precisa conhecer. Porque é isso que vai movimentar toda a cultura. E ali vão sair vários drivers culturais, que também falo muito do livro. Alguns drivers que vão do núcleo alimentar a outra esfera, porque a primeira esfera da cultura é o núcleo. Depois tem os elementos racionais, que a gente começa a construir. Né? Os valores declarados, aquilo que a gente acredita, a nossa estratégia, as nossas regras e normas. O núcleo precisa estar muito bem sedimentado, então, para se manter. Não entendi, Camila. Eu perguntei, então, se o núcleo ele tem que estar muito bem sedimentado para que todo o resto se mantenha. Que se mantenha, que se mantenha. Uhum. E a esfera mais posterior, aí são os artefatos. São os indicadores, o uniforme, o prédio que a gente vê, o produto que a gente constrói, né? Os estacionamentos, o tamanho da mesa. Será que tem muito líder começando pelo lugar errado? Porque geralmente a mesa de ping-pong é a primeira que vai para a organização. Exato. Então, se leva uma mesa de ping-pong, mas não trabalhar o núcleo cultural, aquilo lá vai ser um desperdício. Porque a cultura, tu não transforma ela nos artefatos, tu transforma ela no núcleo cultural. Então, se a gente levar uma mesa de ping-pong, né, puffs, bichinho de pelúcia, colorido, pintar a parede colorida, isso não vai transformar uma organização. Vai transformar uma organização. Muito líder falando isso, né? Não, vamos implantar com o Google e vamos colocar tudo aí. Não dá. Ou vamos ser igual ao Google, vamos ser igual a Apple, vamos ser igual a essas empresas inovadoras, mas lá tem um núcleo cultural que possibilita isso. Lá tem um controle cultural. Já a contratação, a remuneração, são tudo coisas alinhadas.
E às vezes, se eu tenho o núcleo cultural, mas ele não está de acordo com os artefatos, vai ser uma cultura fraca e desalinhada. Então nós temos que começar onde realmente a cultura vai acontecer, que é no núcleo cultural. A gente não vai fazer uma boa cultura se não identificar os elementos que estão ali dentro. Como, por exemplo, se nós tivermos um núcleo cultural onde não tem confiança, as pessoas não confiam umas nas outras e são agressivas, a gente não vai ter um ambiente de inovação. Porque está todo mundo preocupado com as opiniões adversárias das outras pessoas. Então, ele tem que ter no núcleo cultural o ambiente de segurança psicológica. Onde Aliás, as pessoas é o são... tema amanhã na live. Nós temos aqui a Paty Ansará, que vai falar de segurança psicológica também. Maravilhoso. Então, a segurança psicológica, onde as pessoas não são fritadas, elas são protegidas. O colega protege as pessoas de um erro ou na sua vulnerabilidade. Mas se tiver insegurança psicológica, as pessoas não protegem na vulnerabilidade. Ao contrário, elas ainda deixam a situação mais perigosa para o colega. Vira quase um ambiente predatório, né? Predatório, Todo mundo lutando de arrogância, de ganância. Tu não vai conseguir fazer uma boa cultura de inovação. Mas a gente precisa identificar quais são os elementos da cultura, Camila. Aí a gente consegue mudar ou transformar, deixar uma cultura muito forte. Uma cultura tem 3 elementos. Eu falei as definições da cultura, né? Que tem um núcleo cultural. Mas como que isso aí vai se formar? Vai se formar através de 3 elementos. As pessoas individuais, o nível, o tipo psicológico das pessoas, as crenças que elas têm, a sua intenção, sua vocação, motivação, a sua espiritualidade. O mundo de cada pessoa é importante dentro de uma cultura organizacional. Então, o eu, ele forma a cultura. Mas vai formar a cultura a partir das relações também. Porque quando as relações, ela tem um contágio emocional muito poderoso. Então, que tipo de relações nós temos dentro da empresa? Então, o tipo de relações vai formar o processo cultural. Então, eu preciso cuidar do eu das pessoas, do seu desenvolvimento pessoal, e preciso cuidar do desenvolvimento da equipe. Como é que a equipe funciona? Como é que essas pessoas que trabalham, que estão sozinhas, como é que elas vão trabalhar em grupo? Então, tem que ter essa atenção nesse desenvolvimento do grupo. E o terceiro elemento é a estrutura da organização. As regras, as normas, a estratégia, a forma de remuneração, de demissão, de contratação, que é a estrutura, os indicadores, os OKRs, os KPIs. A estrutura é onde ali dentro vai acontecer as relações a partir das pessoas. Então, o eu, o nós e a estrutura, quanto mais convergente isso, mais forte a cultura. Então, se eu quiser estabelecer uma cultura, eu preciso contratar as pessoas dentro daquela cultura. E fazer as relações dentro daquela cultura. E criar as regras e normas dentro daquela cultura. Aí é uma cultura convergente, uma cultura forte. Mas legal. Se as pessoas pensam uma coisa, e aí as relações acontecem de uma outra forma, e as regras e valores estão dissociados, a cultura é fraca. É fraca. É fraca, não é convergente. Não tem interdependência. O que vai deixar uma cultura forte é a interdependência do eu, do nós e da estrutura como um todo. Isso é uma cultura interdependente. Legal. Então, mas aí eu vou colocar uma pimenta, assim, a coisa está pegando fogo dentro da organização e um consultor é chamado para olhar para a cultura. Então, você falou desse tripé, o eu, o nós e o todos. Isso. Por onde começa? Com diagnóstico. Começar com diagnóstico. Perguntando para as pessoas. Legal. Em vários níveis. O que funciona, o que não funciona aqui dentro. O que colabora, o que não colabora. É um assessment.
né? Investigando os elementos que estão na sombra psicológica. Porque a sombra psicológica, ela não se move, você não consegue ver diretamente ela, você consegue ver manifestações dela. Então, o que eu penso do meu colega? O que eu penso dos concorrentes? O que eu penso do fornecedor? Na verdade, eu estou falando da gente, quando eu falo de um colega. Né? Então, quando os elementos de projeção são elementos bacanas de entender, opa, isso aqui nós não estamos falando do cliente, não estamos falando do fornecedor, não estamos falando da concorrência, estamos falando da gente mesmo. Quando o departamento fala do outro, ele está falando de si próprio. Que talvez tenha no outro também, mas tem muita coisa ali dentro. Então, com um diagnóstico, com perguntas estruturadas, com perguntas direcionadas, né, de quem são as pessoas ali, como é que é a relação, qual é o nível de liderança, como é que é a forma da estrutura, já começa a entender o processo cultural. Começa a ter ali um nosso jeito. As pessoas vão dizer, aqui é um lugar competitivo, aqui é um lugar inovador, aqui é um lugar que não é confiável, aqui tem assédios. Opa, ele está dizendo nossa cultura é uma cultura de assédio, uma cultura de segurança, uma cultura de insegurança, uma cultura de confiança. Essa é a base de todo o processo cultural, que é uma coisa estrutural, para depois definir os elementos mais racionais, que não dá para dizer assim, eu quero ter uma cultura de inovação. Isso não é assim. O que gera inovação é o núcleo cultural. A inovação está numa parte mais intermediária. Mas eu tenho que identificar o que está no núcleo cultural para ver se nós estamos gerando inovação. Se nós tivermos competição, a gente não vai gerar inovação. Se nós tivermos conflito, a gente não vai conflito, nós vamos ter um ambiente confiável para gerar inovação. Entendi. Então, é uma cultura paternalista. Pode acontecer também. Sabe que aqui o que vale é a pessoa, não vale o grupo. O que vale é o indivíduo. Outras não, aqui a gente trabalha em grupo. Aqui todo mundo se ajuda. Opa, é uma cultura de grupo, então. E não dá para saber o que vai acontecer, você vai ter que ir perguntando. Por exemplo, não dá para chegar com um diagnóstico pronto. Eu acho uma grande perda de tempo isso. Chega com um diagnóstico estruturado, caro, muitos são caríssimos, são importados, diagnóstico caríssimo, mas já vem com uma estrutura, falando sobre determinados valores, determinadas crenças. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas aí a gente vai colocando a nossa organização dentro desse diagnóstico. Não é esse o caminho. Eu não posso botar nada dentro do diagnóstico, tem que investigar para ver que tipo de cultura nós temos. E a coisa pode ser mais simples do que parece, sabe? Às vezes a gente complica uma coisa que pode ser muito simples. Com o diagnóstico, uma comunicação, a gente começa a mapear os elementos da cultura. Se eu faço do eu, do nós e dessa estrutura como um todo. E aí a gente vai ter esse olhar do nosso jeito de funcionar, nosso jeito de ser. Legal. E agora eu quero puxar um pouquinho da brasa para minha sardinha e perguntar assim, qual a importância e se existe uma importância significativa de processo de coaching para dentro da organização em relação à cultura? Eu acho fundamental, né? Olhando para o futuro. Que tipo de cultura a gente deseja? E aí fazer coaching individual ou coaching de grupos. Mas precisamos saber que tipo de cultura temos e que tipo de cultura vamos querer para desenvolver as pessoas e os grupos para aquela cultura. Mas se a gente trabalhar só o processo, não cuidar do ambiente, o trabalho de coach também não vai ser muito forte. Pode ser instável. Legal. Porque a gente não muda sozinho. Então, se eu fizer um trabalho de coaching individual, talvez não vai ter tanto impacto se eu não souber qual é o ambiente que nós estamos trabalhando. Porque o ambiente que vai gerar determinados pensamentos. Você pode pensar uma coisa, você pode desejar uma coisa. Mas se você entrar em determinado ambiente, o ambiente vai te conduzir para determinados pensamentos e atitudes.
A gente sempre recebe flechas das outras pessoas. A gente não está sozinho. Então, tu chega em uma organização com os teus valores e crenças, mas rapidamente você recebe a influência dos valores e crenças daquele ambiente. Por exemplo, se você for uma pessoa dócil, mas entrar num grupo de muitos conflitos e muitas atritos, tu vai ter que mudar o teu comportamento, senão o grupo vai te destruir, ou tu sair, ou tu vai embora, né? Ou tu vai ficar doente. Até que você Tu não falou, vai para ser produzir. aceito. Para Para ser ser aceito, tu aceito vai te nesse grupo. começar a se movimentar do que o grupo deseja. Então, o grupo ele gera projeções em cima das pessoas que podem ser positivas ou negativas. Então, se o grupo é muito generoso, muito amigável, quem entra ali dentro provavelmente vai ser generoso e amigável. Dependendo de quem entra, os recursos de quem entra. Então, se tiver um grupo agressivo, um grupo perverso, mas entra ali uma pessoa com muitos recursos, ele pode mudar o grupo. Ah, é? Você entende? Claro, depende dos recursos. Um grande líder faz isso. Ele não, É se deixa, verdade. ele não se deixa mobilizar pelos desejos das pessoas. Ele sabe o que é certo, o que é errado. E ele vai com o trabalho e vai mudando a perspectiva do grupo. Agora, se nós temos um grupo forte, contratar um líder fraco, o grupo forte, ele supera esse líder fraco. Às vezes, os líderes não têm todos os recursos que os grupos precisam. Muito Às vezes, o bom. grupo precisa de outros recursos e aquele líder não tem. E aí o grupo projeta nele um tipo de liderança que eles precisam para aquele grupo continuar funcionando. E não mudar seu status quo. Incrível. É. Então tem essa influência, né, poderosa, essa influência cultural poderosa. Então a gente precisa ter muito cuidado que grupos sociais a gente entra, Camila. Se você entrar em determinados grupos sociais, aquele grupo social é capaz de te potencializar, mas também é capaz de te destruir. Te destrói profissionalmente, conforme os grupos. Ou te destrói moralmente alguns grupos. Para te ser aceito e amado, você vai ter aqueles comportamentos que o grupo espera de ti. Isso E as está no pessoas não precisam inconsciente? falar. Hã? Isso está no inconsciente? Isso está Você na nossa psique. na nossa É, psique. na nossa psique. Porque existem também alguns elementos da neurociência. Risolati, um italiano, a influência psíquica do ambiente circundante é a sombra psicológica dos pais. E o livro eu escrevi que a maior influência do ambiente circundante na organização é a sombra psicológica dos líderes. Então, é aquela sombra psicológica que não está se manifestando, mas está ali dentro. Por exemplo, uma mãe que queria ser bailarina, mas ela teve que ser... ela teve que... Em vez de ser bailarina, ela teve que ser professora, por exemplo. O sonho dela é ser bailarina, mas por questões financeiras ela foi professora. O fato dela querer ser bailarina, ela vai influenciar a filha dela. E de repente a filha dela vai ser bailarina e nem imagina o motivo pelo qual foi. Porque era uma sombra psicológica da mãe. Isso pode até Mas estar na ancestralidade também, não pode? pode, é uma sombra De uma avó. arquetípica, né? Uma Aham. avó, pode. Numa bisavó sem ter conhecido ela. Ou pode ser de uma outra pessoa sem ter conhecido ela, mas esse é movimentado pela sombra psicológica que está na família. A família tem várias sombras psicológicas que Isso levam está para no suas sistêmico, organizações. não é? Claro, é um sistema que vai levar para as organizações e depois vai levar para a sociedade, que vai levar para o país inteiro. Legal. E, ô, Escola, o que que o ingrediente Covid trouxe para esse papo nosso, para esse assunto de cultura? Uma das coisas foram o trabalho remoto, né? Uhum. O trabalho remoto ficou muito forte. Já vinha acontecendo,
mas com a Covid ficou mais intenso, né? Muitas organizações começaram a trabalhar as pessoas nas suas residências. Sim. Então, quando isso vai acontecer, essas equipes virtuais, é muito importante que as pessoas, mesmo distantes, elas mantenham a cultura desejada pela organização. Então, se eu estiver trabalhando, que nem tu está agora na tua casa, o teu ambiente é familiar, né? É. É familiar. Então, imagina se tu fosse um executivo de uma empresa, dentro de casa, com esse ambiente familiar, fotos de família, aí vem o carteiro, marido chama, Então, filho direto. reclama, telefone que toca, né? Quer dizer, é muito familiar isso influencia a nossa psique. E aí vem muitas vezes uma pessoa de fora, né? O vizinho, essas coisas deixa assim de empresarial deixa mais familiar. Então ali não tem praticamente estímulos culturais da organização. Tu tá numa empresa, os estímulos culturais são intensos. Sim, Aí sim. tem foto de missão, visão, tem os artefatos, tem os produtos. A das reuniões, termina uma reunião, a gente vai tomar um café juntos, O né? cafezinho, No né? cafezinho, aí você fala sobre problemas, aí você desce uma escada, você vê um colega com um determinado problema, ou alguém descobrindo alguma coisa. Essa uh, movimentação interna, ela fortifica a cultura o tempo todo. Mas em casa, não. E aí, em casa, cada um pode tomar decisões baseado no seu princípio de vida e não da cultura da organização. Então, é importante que, mesmo de distância, a muitos quilômetros, a gente tenha um cultural, kit de Para ferramentas fortalecer a culturais, cultura. para fortificar a cultura. Lembra que eu falei que cultura é eu e o nós e o todo? Sim, Então, as sim. pessoas têm que se conhecer. Quem são essas pessoas que estão a milhares de quilômetros uma da outra? Qual é o compromisso de uma com a outra? Uma empresa tem contato, tem relações. Né? Às vezes a gente vê uma linha de produção que o teu trabalho vai interferir no outro. Mas às vezes eu estou tão distante que eu não vejo isso. Eu preciso ver as dificuldades do meu colega, eu preciso ver o que para ele está bem, o que está ruim. Eu preciso ter um envolvimento entre as pessoas para gerar o nós, um time. Senão cada um vai estar separado, mas não é um time. Cada um tem os seus problemas. Então não basta mais ser grupo, né? Tem que ser um time. Tem que ser um time, né? E não um agrupamento. Porque às vezes Aham. nas organizações nós temos um agrupamento de pessoas que não é nem grupo. Então as pessoas chegam ali, o que é o agrupamento? As pessoas chegam ali, fazem uma atividade, se reúnem, fazem uma atividade e se dispersam. Grupo já funciona diferente. O grupo, as pessoas chegam, fazem atividade, mas elas têm afiliação entre elas. Elas reconhecem as pessoas como um membro do grupo. Que não adianta, Camila, tu dizer assim, eu faço parte desse grupo. Se o grupo disser que tu não faz parte do grupo, não é grupo. Não é grupo. Tu tem um agrupamento. Então, o grupo, as pessoas têm que te reconhecer como membro daquele grupo. Por exemplo, se você está aí no shopping center, ali tem muitas pessoas. É um agrupamento. Porque as pessoas vão para o shopping center, fazem a sua atividade e depois se dispersam. Que atividade elas fazem? Umas vão fazer o lanche, outras vão no cinema, outras vão fazer uma caminhada, né, um ambiente social. Cada um vai com seu objetivo. O objetivo não é compartilhado. Quando o objetivo não é compartilhado e as pessoas não reconhecem que aquelas pessoas fazem parte do time, é um agrupamento, não é um grupo. Então, um grupo, para ser um grupo forte, para criar uma cultura forte, ele tem que ter objetivos semelhantes, objetivo tem que ser o mesmo objetivo, foco, né? E todo mundo tem que ajudar a fazer aquele objetivo foco, ou uma visão de futuro, ou uma missão,
um objetivo macro, e cada pessoa está ajudando um pouquinho para transformar aquele objetivo numa coisa única. Então tem que ter o mesmo objetivo. Quanto mais próximo o objetivo da pessoa, do time, da organização, mais forte é a cultura. Mas se as pessoas têm um objetivo, o time tem outro, a cultura e a empresa tem outro, nossa, é uma cultura muito fraca. Então o líder tem que ter essa sincronia entre os objetivos. Por isso que você disse do líder como guardião da cultura. Isso, isso. Será que às vezes ele está pedindo uma coisa para as pessoas e está remunerando de outra forma? Porque eu posso dizer assim, ó, nós vamos trabalhar em grupo, mas eu pago individual, pela produtividade individual, eu não vou formar um grupo forte. Então o líder tem que ser o guardião dessa cultura, tem que ver se está ligado. Né? Se as pessoas têm um determinado valor, mas a organização pede um outro valor, vai ser um problema, tanto para a pessoa quanto para a organização. A pessoa vai ficar doente ali se ela não tem aqueles valores da organização. E a organização não vai ter uma pessoa inteira ali, vai ter uma pessoa fracionada. É verdade, é verdade. Inclusive, nós estamos no setembro agora, né, que nós entramos, falando de saúde mental, né, e que as empresas estão enfrentando um imenso desafio nesse momento. É mesmo. Para a saúde mental dentro das organizações. É. Então, pode falar, pode falar. Não, então se as pessoas estão separadas, né, nós precisamos trabalhar um grupo de pessoas. Elas têm que reconhecer quem está naquela outra mesa a milhares de quilômetros dali. Tem que fazer parte. Né, para criar uma conexão emocional entre as pessoas. Se não criar uma conexão emocional, não vai ser um grupo, vai ser um agrupamento de pessoas. Legal. Então, quanto mais próximo, inclusive as mesas, né? Quanto as mesas estiverem mais próximas, mais produtividade as pessoas vão ter. Mas quando não é possível isso, eu preciso criar essa proximidade de uma outra forma. Né? Até no meu livro eu relato uma pesquisa muito legal do Alan, que em 1977 ele fez uma pesquisa de grupos de engenharia. Alguns grupos de engenharia eram mais produtivos que outros. E aí ele pesquisou que esses grupos que ele está pesquisando de produtividade, o nível intelectual entre as pessoas era praticamente o mesmo. A sua competência praticamente a mesma. Mas o que diferenciava era a distância das mesas entre eles. Incrível. Quanto mais próxima a distância das mesas, mais contato eles vão ter com os colegas. Vão criar mais relações. E aí os problemas são mais facilmente resolvidos. Então a pesquisa dele foi a seguinte: quanto mais próximo a gente estiver, mais produtivo o time vai ser. E aí as paredes dos escritórios começaram a ser destruídas. Hoje os escritórios praticamente não têm parede, é uma coisa única, né? Um salão único. Veio essa pesquisa ajudou muito essa mudança dos escritórios corporativos, porque uma vez era cada salinha, talvez tu lembre, cada gestor tinha uma salinha dele. Sim, sim. Então era vários cubículos. Hoje está tudo aberto. Quanto mais aberto, claro que é bom ter algumas salas reservadas para algumas reuniões, alguma conversa individual, perfeito. Mas o dia a dia tem que estar todo mundo junto. Marketing, produção, né? Marketing, operações. Quanto mais eu estou vendo as pessoas, recursos humanos, mais produtivo vai ser a empresa. É o que alguns autores também falam, que é criar deixa de pertencimento, né? E isso aí criou o sentimento de pertencimento. E aí é importante até facilitar que as pessoas se cruzem nos corredores, diminuindo o número de portas que é na empresa. Quanto menos tiver, mais as pessoas vão ter contato. A criatividade e a inovação numa empresa e o relacionamento vem de conexões. E aí o líder precisa criar conexões. Quanto mais conexões ele criar, mais a sua empresa vai ser criativa.
A criatividade e inovação não vem de um departamento, ela vem das relações da organização. Então não adianta eu criar só um departamento de inovação. Vai ser muito melhor se eu criar uma organização toda que inova. Todo mundo é responsável. E claro que vai ter os designers, claro que vai ter esse departamento de inovação também, mas é importante que todo mundo tenha a conscientização que inovação faz parte de toda a organização. Não é só no produto, não é só no serviço, mas a inovação é no RH, é na contabilidade, que às vezes as pessoas fazem o mesmo serviço durante 20, 30 anos. Exatamente igual, a vida toda. Não criar uma inovação, um jeito diferente. E aí, quando a gente vê a cultura, é uma cultura estática, do conformismo. Nada muda. Então, não basta dizer assim, ó, agora vocês vão ser inovadores, agora vocês vão ser criativos. Isso não vai funcionar assim. Eu tenho que investigar os elementos que estão lá no núcleo cultural e na cultura como um todo. Não adianta só trabalhar os artefatos, botar que nem a gente falou, né, mesinha de ping-pong, puff, flores, cachorros. Não, isso não, né? O creche, isso é tudo importante, mas não é o suficiente para transformar a cultura. Mas isso tem que ter. Hã? E se a intenção estiver viciada também, né, escola? Porque é isso, você coloca isso tudo, mas a sua intenção está viciada. Eu estou colocando para mimetizar ali um ambiente que eu já vi que isso funciona e tentar enrolar para ver se as pessoas produzem mais. Perfeito. Mas também o olhar do líder é um olhar condenatório. Ele bota, mas condena quem faz. Isso também pode acontecer. Tu entende? Ele cria aquele ambiente, mas ele acha que aquilo é bobagem. Ele não vai investir naquilo. E aí as pessoas percebem que estão fazendo alguma coisa errada se vão jogar ping-pong, por exemplo. Porque o olhar da liderança, ele gera uma flecha projetiva nas pessoas. E as pessoas vão fazer o que está nesse olhar de liderança. Então, certa vez eu fui fazer um trabalho numa organização onde tinha programa de trainee, mas os trainee, depois de 2 anos, acabavam indo embora da empresa. Então, se investia 2 anos em treinamento, em capacitação, e em pouco tempo iam perdendo os trainee. E aí, com o diagnóstico, a gente percebeu que o grande responsável eram pelos seus líderes, que não davam suporte, não davam treinamento, não davam desafios para esses novos trainees, pelo medo de perder o cargo. E não tinha a sensibilidade de ser sucessor, de criar sucessores. Olha que incrível. Eles tinham medo de perder cargo. Medo de perder o cargo, porque eles estavam vendo uma sombra abaixo deles. Aquela sombra assustava muito. E aí não davam grandes desafios, não continuavam o treinamento, excluiu. Então os trainees saíam da mesa e eram excluídos pelo seu próprio líder. Incrível. Incrível. Aí tem que mudar a percepção que os líderes têm de ser sucessor, que é o papel dele, continuar treinando as pessoas. Que essa é a função do líder, é criar outros líderes. E tem uma coisa mas fazia parte da cultura da empresa. Eles nem estavam por conta disso. Tem a coisa do ego também, né? Eu vou sair daqui, vou me tirar daqui. Exato. Esse rapaz, essa moça tão jovem, já vai estar no meu lugar? E não ajudava. E a outra empresa também de consultoria, quando mudou o CEO, muitas pessoas começaram a sair da empresa. Então, esse CEO estava perdendo gente. Esse CEO tinha um currículo impressionante. Só que a intenção dele era vender a empresa. Então, as pessoas sentiam que o cargo dele estaria curto demais. Já começaram a procurar emprego em outro lugar. Então, ele tinha uma boa capacitação técnica, mas uma intenção dele de vender a empresa. E aí as pessoas começaram a ser inseguras nesse ambiente empresarial. Então a gente precisa entender qual que é a sombra psicológica, está na psique da liderança. Sem isso, ele não vai fazer um bom trabalho cultural. Nós vamos trabalhar na periferia.
com qualquer instrumento de liderança, nós vamos trabalhar em periferia. Se nós tivermos a capacidade de entender o que está no núcleo cultural. Maravilha, escola. Ai, a gente está chegando no final da nossa live, que eu ficaria aqui por horas conversando com você. E o Escola, eu conheci o Escola através da SBDG, né? Do seu curso Equipes que Dão Certo, que eu recomendo a toda pessoa que está aqui, que vai assistir essa live. E tem outras facilitações lá. Mas eu amei eu fiz junto com a Sônia, amei, foi incrível, assim, mudou a minha visão completamente do que eu tinha de cultura, de organização e de equipes. Então foi muito bom. E eu estou dizendo isso porque lá você fez uma maldade de dizer para mim, de perguntar para nós o que nós levaríamos para uma ilha e o que nós não levaríamos para uma ilha, né? E aí a minha maldade ela é aqui. Eu só vou pedir, como eu peço para todo convidado, que você diga para gente um livro, um disco, que na verdade não é um disco, mas é uma música, e um filme, como indicação para quem está aqui. Um livro que eu acho que é um livro, né? Mas É o meu. o Muito seu, com agradecido. certeza. Aham. Eu acho o livro do Chay, né? Sobre cultura e liderança, é um livro básico sobre cultura. Eu acho impressionante, né? É esse aqui, né? Eu acho que é um livro importante. Muito bom. E um filme que eu gosto, As Pontes de Madison, que é sobre individuação. Sim. Então, os líderes, para ser bom líder, tem que ter o processo de individuação, né? Que é a busca da sua essência. Quando os líderes buscam a sua essência, eles têm a capacidade de criar uma cultura única e singular. Legal. Mas ele tem que começar pela liderança. Então, é um filme que movimenta muito esse entendimento do processo. Isso. E a sua música? Acho que a música que eu gosto é do Milton Nascimento, né? Agora eu não me lembro o nome da música dele que ele canta, que é esse olhar para a sombra. Puxa, me pegou, Camila. Mas é uma música que eu gosto muito, que é do Milton Nascimento. Agora eu não me lembro mais como é que é o nome dessa música. Depois eu coloco aqui no perfil. Depois a gente coloca ali, né? Que é uma música que me recorda muito esse olhar para a nossa sombra psicológica também. Depois a gente escreve ali qualquer, que agora eu não estou lembrando dela. Legal. Escola, eu queria, assim, eu tenho muita gratidão, e fico muito feliz porque eu acho que a grande felicidade da vida, hoje eu enxergo isso, é a gente passar por esse mundo e deixar fortíssimas contribuições. E a sua contribuição para o mundo é gigantesca. Eu consigo ver claramente e eu espero que você seja sempre reconhecido como uma referência, porque realmente a sua contribuição para o mundo é muito bonita. Então, eu te agradeço, que você continue nesse trabalho lindo e estou aguardando o meu livro quando chegar. Vou até postar aqui que ele chegou. Recomendo a todas as pessoas que assistam essa live, que estão assistindo agora, que é um livro que eu acho que não é um livro só falando de organizações, mas para a vida, para a nossa própria organização, a organização da nossa casa. Como você disse, é o eu, o nós e o todos. Então, assim, muito obrigada, escola. Obrigado, Camila, pelo convite, né? Estar junto contigo nessa hora. Eu estou sempre aberto à disposição para as novas lives que tu precisar. É só me chamar que eu, com todo prazer, venho para a tua sala. Obrigado. Então, Obrigado a todos os nossos ouvintes, né? Que estão junto com a gente nessa noite. Muito obrigado. Essa é uma live incrível para quem quer aprender sobre organização, sobre cultura, sobre times. Maravilhoso. Escola, muito obrigada. Obrigado você. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau.